Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico. Sim. Muito agradecido pela sua assídua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Representando milhares de telespectadores. E pergunto, estou sendo claro? Claríssimo, claríssimo, sim. Estou? Bem, nós terminamos os patriarcas. O importante para os exilados era terem um passado. Não era tanto se perguntar se aquele passado se deu ou não. Era terem um passado, era terem uma história, era criarem um passado. Criaram e imaginaram ser aquele o seu passado. Para eles bastava isso. Nenhum historiador daquela época foi investigar se isto aconteceu ou não aconteceu. Bastava ter esse passado. E quando nós lemos a Escritura e dizemos que ela é inspirada, Deus esteve por detrás desta imaginação. Deus esteve por detrás e inspirou esta parábola toda. Este passado bíblico, porque não se tratava da preocupação de fazer historiografia no sentido moderno do termo hoje. Certo. E por isso mesmo, eu posso ler essas histórias patriarcais, ainda hoje, com a ciência que eu tenho, e o faço, e tirar daí lições. Foi assim que o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, que é o Pai de Jesus Cristo no Novo, quis ser conhecido através de pequenas histórias, através de um passado criado. Foi assim que ele foi se dando a conhecer nas histórias patriarcais como um Deus que promete uma descendência e a cumpre, como um Deus que promete uma terra e não a cumpre. Porque no Pentateuco, a terra não será conquistada antes da morte de Moisés. E o Pentateuco termina com a morte de Moisés. Interessante, uma promessa se cumpriu, outra promessa não se cumpriu. E devemos depois, a seu tempo, saber por que esta outra promessa foi diferida. Sempre prometida, mas sempre diferida. Então, as duas promessas, descendência E a promessa da terra. e da terra. A descendência na história sagrada, Sim. é realizada na proliferação dos israelitas no Egito. Os descendentes de Jacó, meu pai era um arameu errante e desceu ao Egito. A outra promessa continua sendo promessa, é feita, é refeita, é reiterada, é repetida, mas não é ainda realizada. Nós temos que estudar por que essa promessa não foi realizada, mas não é hora ainda. Temos que ter paciência e caminhar. Passo a passo. Bem, depois das histórias patriarcais, no texto atual, vem a história de José. A história de José deveria ser uma história avulsa, sem nenhuma ligação com patriarcas. É uma história que deve ter tido o início no pós-exílio. É uma história de propaganda judaica e, sobretudo, de judeus que moravam fora da Terra Santa, em diásporas, chamadas golás. Vejam, é um herói, não é uma história real, é um herói que não tem nenhum defeito, é um herói que não tem nenhum pecado, é um herói que é casto, que não se deixa levar pela concupiscência da mulher do sacerdote no Egito. É um herói que perdoa as ofensas dos seus irmãos, não se vinga. Mas é uma figura de Jesus, né?
Pois José é, muito é uma forte. figura santa. José do Egito é uma figura santa. E esta história tem características. Primeiro, ela tem enredo. As histórias de Abraão, Isaac e Jacó não têm enredo. Aí se vê que os fragmentos eram soltos e foram colocados em sequência e ampliados. Mas não tem enredo. E a prova está que você pode ler um texto de Abraão sem se perguntar pelo que vem antes e pelo que vem depois. Mas na história de José não dá para fazer isso. Começo, meio, fim. Teve enredo, começo, meio e fim. Deus não aparece nessa história como aparecia na história patriarcal, falando com Abraão, falando com Isaac, falando com Jacó. Deus não aparece. Deus está sempre ausente. E nessa história, cada ator coloca tudo o que quer, de bom e de mal. Os irmãos de José fazem com José o que bem entendem. E José não pode fazer nada. É pego, é posto numa cisterna, é tirado da cisterna, é vendido a ismaelitas que iam para o Egito, vai para o Egito, para um país estrangeiro, e lá não terminam as suas peripécias, porque é vendido como escravo e vai parar numa cadeia. Tudo isso acontece com o santo José. Mas depois que vem libertado, se torna o vizir do Egito, o segundo abaixo do faraó, com títulos que realmente existiram, mas não numa única pessoa. Era a mesma coisa que dizer que uma única pessoa era no Brasil governador de estado, deputado, senador e prefeito. Os cargos todos existem, mas não na mesma pessoa. Entendi. Aqui são todos colocados na mesma pessoa de José, vizir segundo depois do faraó. É aquele que dá conselhos ao faraó. É aquele que dá os conselhos mais sábios ao faraó. É aquele que entrega todas as terras particulares ao faraó. Ele que interpreta os sonhos também, é isso? Interpreta, e por causa disso foi elevado. É um judeu que se torna 10 vezes mais útil a um estrangeiro, ao faraó do Egito, nada menos, que se intitulava Deus, do que os seus próprios autóctonos. É claro que nos inícios não deixava de ser também uma história de propaganda judaica. Como aconteceu no século II a.C. com Daniel, que também é uma figura fictícia e um santo, mas diante dele, o senhor do mundo, o imperador Nabucodonosor, dobra os joelhos. Não é uma bela propaganda judaica? Mas ao mesmo tempo que propaganda é um texto que exalta uma figura sem defeito algum. Virtuosa, né? Absolutamente. Dando muitos passos na frente e apenas abrindo um parênteses, é interessante que este homem tão santo, tão puro, tão justo, não entrou na genealogia de Jesus em Mateus. Mateus, o primeiro capítulo. Não entrou. Quem entrou foi Judá, que teve umas histórias escabrosas com prostitutas. Veja, quando era ainda sacerdote católico na Suíça, um dos reformadores quis fazer um comentário ao Evangelho de Mateus. E se apoiou nisso, não José, mas Judá, o antepassado, para mostrar que diante de Deus não valem os merecimentos. Vale a pura graça, o que era uma das colunas da reforma protestante. A pura graça sem os merecimentos.
o virtuoso José fica de fora e Judá, o aventureiro, entra na genealogia. Certo? Certo. Bom, fecho parênteses e volto à história. No pós-exílio, essa história avulsa de propaganda judaica no exterior foi colocada entre as histórias patriarcais e a saída do Egito. Por quê? Porque era preciso justificar o êxodo. Se houve saída, na história sagrada, se houve saída, deve ter havido entrada também. E então a história de José do Egito foi arranjada para ser a história da entrada de asiáticos, de israelitas, de proto-israelitas no Egito, atraídos pela exuberância e pela fertilidade do rio Nilo. Gente pacífica. E então a história passou a servir de ponte entre os patriarcas e o êxodo mosaico. Fica bem lógico, não? A necessidade do povo ir até lá, a questão da fome, né? Antes um pouquinho, e a importância do próprio José. A história de José justifica a presença de israelitas no Egito. É José que trouxe a família, os antigos, os antepassados, os ancestrais de Israel para o Egito. Nós temos que fazer um pequeno intervalo e voltamos. Estamos de volta. Até aqui. Está claro? Uma bela história, né, de José. Está claríssimo, claríssimo. E com isso terminamos o livro do Gênesis, com a descida da família de Jacó, dos ancestrais dos israelitas, na história criada para o Egito. E assim a história criada vai tendo nexo, vai tendo lógica, vai tendo sequência, mas sempre como história sagrada. E só como história sagrada. Foi uma grande intuição, provavelmente criada no Reino do Norte, a criação do êxodo, da escravidão, da humilhação e da saída do Egito. Possivelmente ou provavelmente um mito, que é mito aqui, uma história de fundação, de início do Reino do Norte. Nossos antepassados eram escravos e foram libertados do Egito, sem nexo com os outros patriarcas, sem nexo com Abraão, Isaac e, sobretudo, José. Essa história deve ter evoluído no reino de Israel, na monarquia do norte. Viemos do Egito. É possível aceitar isto como historiografia profana? Nós não temos nenhum documento que nos mostre a presença de um povo tão numeroso como as estrelas do céu no Egito. Nenhum documento egípcio fala de um povo de Israel na terra de Goshen, Egito. Não temos. É possível que alguns fugitivos tenham burlado as patrulhas de fronteira do Egito no norte da península do Sinai e tenham atravessado aquela região pantanosa e tenham encontrado guarida no reino de Israel, o reino do norte.
E assim é possível. Estou no reino das hipóteses, e hipóteses não verificáveis. E aí podia ser que a história de um grupinho, e nunca saberemos se houve nem quantos, passou a ser uma história de todos. Quando Israel foi destruída em 722, muitos israelitas que não queriam viver sob domínio da Assíria imigraram para o Reino do Sul, governado naquela época por Ezequias, e foram aceitos. Jerusalém ficou inchada de israelitas. Terminava, isso já falei aqui, mas repito, terminava para sempre um Israel político, um Israel histórico. E nascia, ao mesmo tempo, o nome Israel bíblico, o nome Israel religioso, assumido pelos do Sul, que se intitularam israelitas. 722. Depois que imigraram para o Sul. Os sulistas herdaram e trocaram de significado o título, o nome antes étnico e de uma nação, Israel. E israelitas passaram a ser eles, os judeus. É interessante fazer ilações, porque Jesus, que tinha a consciência de refundar Israel, de criar um novo Israel, escolheu 12, por causa das 12 tribos, mas escolheu todos os 12 judeus. Por que disse que Jesus pertencia à tribo de Judá? Porque era judeu. A tribo de Judá existia. Judeu, tribo de Judá. Porque era da tribo de Judá. Mas escolheu 12 judeus, porque esses 12 judeus representavam o Israel ideal. Fechamos o parênteses e voltamos. Esta história de saída do Egito parece que antes de israelitas virem para Judá, antes de pedirem asilo em Judá, já era conhecida por judeus. No século VIII, Israel ainda existia no início do século VIII, Amós e Oséias, é preciso dizer que Amós e Oséias eram profetas e foram profetas do Reino do Norte. Os dois viveram no Reino de Israel. Eles, e está aí uma das provas, já conheciam uma história de saída do Egito. Oséias diz: do Egito chamei meu povo, e coloca esta frase na boca de Deus. Esses profetas do século VIII eram profetas do Reino do Norte. Só que a expressão sair do Egito não tinha o significado de deslocamento geográfico. Tinha outros significados. Deixamos de ter tais costumes, deixamos de ter tal língua, deixamos de ter tal passado, sem necessariamente indicar um deslocamento geográfico. Já no reino de Israel existia essa expressão sair do Egito. Pelo menos nesses profetas Amós e Oséias. Um deles era num lugar chamado Tecoa, né? Exatamente, Amós. Amós. Mas profetizou no reino de Israel. Certo? Bem, eu disse que havia uma possibilidade de alguns fugitivos
também, lá do Egito, terem encontrado refúgio no reino de Israel. Mas isso é apenas uma hipótese. Seja o que for, no Reino do Norte, no século VIII, antes da deportação para a Síria, antes da destruição de Babilônia, já se conhecia a expressão verbal, a frase sair do Egito, sem uma conotação geográfica, como uma espécie de mudança de regime, uma espécie de ideologia, de nova ideologia. Está entendendo? Estou entendendo, claramente. Bem, esta expressão saímos do Egito pode ter sido criada a partir da idade de pequenas ou vagas lembranças do final do bronze recente, início do ferro primeiro, por volta de 1150, quando eu já disse aqui em outros programas que as cidades-estado de Canaã, fortemente controladas pelo Egito, deixaram de ser controladas pelo Egito, por causa daquela invasão possível de povos do mar que desestabilizaram. Pode ser que essa expressão, saímos do Egito, em Amós e Oséias, tenha sido criada com uma vaga reminiscência de uma ausência do Egito no controle da terra de Canaã. Fato é que com a vinda dos exilados israelitas para a Judéia, a expressão veio junto. E lá, na Judéia, a expressão criou ou evoluiu. E evoluiu para uma saída geográfica. De uma saída puramente ideológica, e evoluiu em Judá para uma saída geográfica. E se tornou uma saída geográfica liderada por um homem de Deus do calibre de Moisés. Mas isto tudo já no sul, evolução da história. Era preciso que eles tivessem saído no passado, porque no presente eles tinham saído e estavam regressando também. Então, pode ter sido criada no passado a história de uma primeira saída, de uma primeira escravidão. O segundo Isaías, que escreve na época do repatriamento, diz: não olheis mais para o passado, eis que estou para fazer uma coisa nova, um novo êxodo, a saída dos repatriados de Babilônia. Mas é possível que antes da ida para a Babilônia ainda se tenha criado um forte passado de que anteriormente, numa época remota, provieram do Egito com Moisés. Tudo isso trazia esperança, né? Traz esperança de libertação, né? De traz, não tenha dúvida, traz esperança. Não é? Nós temos que encerrar, está terminado o nosso tempo hoje, mas acredito que ele tenha sido rico. E cheio de conteúdo, não foi? Então, até a próxima. Muito obrigado. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.